Olá, professor, tudo bem? Seja bem-vindo ao vídeo. Antes de iniciarmos, eu gostaria de comentar sobre a folha de impressão do Excel lá. Eu não coloquei meu nome em nenhum dos capítulos lá, nenhum dos grupos, porque já estavam todos lotados. Daí eu preferi fazer sozinho a apresentação. Espero que o senhor não se incomode com isso. Mas é isso. Dito isso, vamos seguir aqui para a apresentação. Então, irei falar sobre o capítulo 2 do livro Smith. Então, vamos lá. Então, começando aqui com a estrutura atômica e partículas subatômicas. Então, no século V a.C., o filósofo grego Demócrito ele postulou que a matéria consiste de pequenas partículas indivisíveis que ele denominou átomos, né? Então, foi daí que surgiu a ideia dos átomos. A palavra significa indivisível ou que não se pode partir, né? Daí a partir dos séculos seguintes, né? Essa ideia foi se perdendo. Daí só após o início do século XIX ocorreu o renascimento dessa ideia do átomo, né? Foi formulado por John Dalton. Ele fala também sobre que todos os átomos têm o mesmo tamanho, forma, massa e propriedades químicas, né? Aí seguindo aqui para a tabela, né, onde fala sobre as partículas do átomo, então temos o elétron, o próton e o nêutron, né? Então o elétron ele possui carga negativa, o próton ele possui carga positiva e o nêutron possui carga neutra, né? Aí partindo para os números atômicos, números de massa e massas atômicas. Então, no início do século XX, descobriu-se que cada átomo tem um número específico de prótons em seu núcleo, né? O qual é denominado número atômico, Z. Aí todo elemento possui seu próprio número atômico, né? Aí seguindo para a massa de um átomo, é expressa em unidades de massa atômica U. Daí temos também o número de Avogadro, que corresponde ao número de átomos necessários para se criar uma quantidade de massa em gramas, né? E seguindo também aqui para a estrutura eletrônica dos átomos. Então aqui temos a tabela periódica com seus elementos. Daí cada quadrado desse aí possui um elemento que possui o número atômico, o símbolo químico, o nome do elemento e o peso atômico. Também existem três grupos principais, que são os metais, os não metais e os metalóides. Então, os metais eles são eletropositivos, o que significa que exibem uma tendência natural a perder elétrons, né? Então, nesse processo formam cátions, que são íons carregados positivamente formados em consequência da perda de um elétron com a carga negativa. E os elementos não metais são eletronegativos, né? Eles são opostos ao grupo de metais. Então, significa que eles exibem uma tendência natural em acertar elétrons e nesse processo formam ânions, que são íons carregados negativamente, formados em consequência do ganho de um elétron com a carga negativa. Aí também temos um exemplo aqui do elemento bório, que pode se comportar de maneira metálica ou de maneira não metálica. Então, esses elementos são chamados metalóides.
Aí o capítulo também fala sobre a teoria de Bohr. Então, de acordo com a teoria, quando um átomo recebe energia, seu elétron passa para um nível de energia maior, permanecendo em um estado excitado. Ao retornar à sua órbita original, o elétron deve liberar energia absorvida na forma de luz no espectro visível, denominada fóton. Aí, seguindo aqui, opa. Daí, daí temos também o princípio da exclusão de Pauli. Aí também temos o princípio da exclusão de Pauli, que no máximo dois elétrons podem ocupar o mesmo orbital do átomo e estes devem ter spin opostos. Em outras palavras, né, dois elétrons não podem ter jamais o mesmo conjunto de números quânticos. Né? Continuando, temos as ligações primárias, né, que são por meio dessas ligações com outros átomos, a energia potencial de cada átomo participante da ligação é diminuída, resultando em um estado mais estável. Então, são chamadas ligações primárias, isso aí. Aí temos algumas ligações. Então, começando aqui com as ligações iônicas. São ligações que ocorrem normalmente entre metais e ametais. Nessa interação, os metais tendem a doar elétrons e os ametais a receber. No processo, os elementos envolvidos buscam sua estabilidade química, fato conhecido por regra do octeto. Na regra do octeto, os elementos buscam atingir 8 elétrons em sua camada de valência, sua última camada eletrônica. Né? Trouxe aqui também uma tabela do próprio livro também, onde ele fala aqui sobre os sólidos iônicos, né? Então, temos ali cada sólido iônico com sua energia de rede e seu ponto de fusão em Celsius. Né? Seguindo aqui temos as ligações covalentes, que é um tipo de ligação na qual dois átomos compartilham pares de elétrons. Essa ligação ocorre quando dois átomos têm uma tendência similar de atrair elétrons, o que significa que eles têm eletronegatividades aproximadamente iguais. Né? Os elétrons compartilhados são encontrados na região entre os dois átomos e são atraídos por ambos. Aqui eu peguei uma tabela também que possui suas ligações, sua energia de ligação e o comprimento da ligação também. As ligações metálicas são o tipo de ligação que ocorre entre átomos de metais. Né? Essas ligações são responsáveis pelas propriedades características dos metais, como condutividade elétrica, maleabilidade, ductilidade e brilho metálico, e outras características ali também. Com sua tabela também, mostrando os elementos, configuração eletrônica, a energia de ligação e o seu ponto de fusão também. Aí temos as últimas ligações mistas, né? Que, como diz o nome, é uma ligação mista que pode haver duas ligações, né? Então, por exemplo, temos as ligações mistas iônicas covalentes. Então, a maioria das moléculas ligadas covalentemente possui. Então, a maioria das moléculas ligadas covalentemente possui também ligações iônicas e vice-versa, como eu expliquei ali. E quanto maior a diferença na eletronegatividade dos elementos envolvidos em uma ligação mista iônica covalente, maior o grau do caráter iônico da ligação. Temos as ligações mistas metálicas covalentes, que ocorrem frequentemente. Os pontos de fusão elevados dos metais de transição são atribuídos a ligações mistas metálicas covalentes. As ligações mistas metálicas iônicas
se houver uma diferença significativa na eletronegatividade dos elementos que formam um composto intermetálico, que pode ocorrer uma transferência significativa de elétrons no composto em questão. Então essas foram as ligações primárias, né? Temos as ligações secundárias também, ou também chamadas ligações de Van der Waals, acho que é assim que fala. Então elas são ligações mais fracas que as ligações primárias, né? Normalmente estão presentes entre todos os átomos ou moléculas, mas ficam obscurecidas quando também se tem ligações primárias, né? Ou seja, estão presentes em todos os átomos e moléculas, mas como são mais fracas que as ligações primárias, elas ficam obscurecidas, né? As ligações secundárias também surgem de dípolos atômicos ou moleculares. Então, basicamente foi isso a apresentação. Espero que o senhor tenha gostado. Aqui as referências, que é do próprio livro mesmo, né, do Smith. Então, é isso. Vou deixar o material que foi utilizado aqui, que eu mesmo fiz, no link lá também do AVA. E é isso. Espero que o senhor tenha gostado e até o próximo encontro.